Olha, você é o centro do mundo e é assim mesmo que você tem que se sentir. Quando eu tô dizendo isso, não é pra você que você tem que ser arrogante ou você achar que tudo é a seu respeito e menosprezar as outras pessoas. É só a ideia de um filme que estreia essa semana chamado A Vida de Chuck. Ele é protagonizado pelo Tom Hiddleston e baseado numa história do Stephen King. A ideia do filme é basicamente que a sua existência é um universo particular seu, que tem personagens ao redor de você, que tem todo um mundo ali, todo um ecossistema que gira em torno da sua existência e que você tem que cuidar dele da melhor forma. Esse filme é muito diferente do que a gente espera de um filme baseado na obra de Stephen King. Faz parte de uma antologia de histórias chamada Com Sangue, e ele é muito diferente, ele vai para um lado mais existencial do que necessariamente do sobrenatural, como é perceptível nas outras obras dele. Basicamente, o filme ele mostra a vida inteira do Chuck de trás para frente. A gente começa acompanhando a morte dele e a gente vai tendo lapsos do que foi a vida dele, assim. A infância, depois a adolescência, mostra também ele já adulto, na fase final da vida, e o filme, ele nos contextualiza do ponto de vista do que ele viveu no passado, como isso culminou na morte dele e como é a vida a partir do momento em que você sabe qual é o seu fim. A gente já sabe o fim dele e aí a gente vê como tudo isso, como toda essa construção de vida dele na infância, na adolescência, culminou nesse final de vida que ele teve. A figura do Tom Hiddleston aqui para esse filme, ela é primordial. Eu acho que vai ter uma surpresa em relação a como ele está sendo representado no filme. A figura desse cara que parece ser bem sucedido, carismático, não necessariamente bem sucedido financeiramente, mas bem sucedido nas suas relações interpessoais, que cultiva as pessoas por onde ele passa. Eu acho que é primordial que seja ele e foi uma ótima escolha para esse filme. Esse filme reafirmou pra mim uma ideia que eu já tinha anteriormente, que quando um diretor ou escritor, seja o que for, ele sabe trabalhar com terror, ele sabe trabalhar com qualquer gênero, porque quando você trabalha com um gênero como o terror, que ele consegue extrair tanta emoção, quando você trabalha de uma forma tão frontal, tão direta com a expectativa e com as emoções das pessoas, seja para extrair angústia, extrair medo, suspense, eu acho que você acaba adquirindo um domínio muito grande das emoções e você pode facilmente direcionar isso para um filme de drama, um filme de ação, um filme de comédia. Acho que até tem uma relação muito direta entre o terror e a comédia, no sentido de que são os opostos, né? O riso e o susto, o riso e o choro, por assim dizer. Então, eu acho que o Mike Flanagan hoje é uma prova muito grande disso, porque ele fez diversos filmes de suspense tradicional, de sobrenatural, de coisas que vão além da imaginação, mas ele consegue trabalhar muito bem essa parte existencial, esse drama intimista que passa esse personagem desse filme aqui. É por isso que eu acho que os diretores de terror, eles por si só são extremamente versáteis. A grande maioria dos grandes diretores trabalharam com terror em algum momento, seja o Spielberg fazendo os filmes dele, Tubarão e tal, ou Peter Jackson fazendo os filmes trash dele no início da carreira, Sam Raimi, por aí vai, assim, porque eu acho que o terror, de fato, é uma excelente escola de aprendizado, de direção, de mais do que a técnica, do controle de emoção do espectador, assim, de como extrair a emoção do espectador e também dos seus atores. Aqui o Mike Flanagan, ele usa do drama em duas partes. Ele inicia de uma forma bem ampla, bem aberta, falando sobre uma catástrofe mundial que o Chuck está envolvido. Logo depois, em seguida, ele vai afunilando até chegar nessa segunda parte do filme só sobre o Chuck, falando sobre os dramas dele, o passado dele, uma coisa bem intimista, focada num único personagem. A escolha dele de fazer essa transição de uma coisa que é uma catástrofe mundial e que vai depois, logo em seguida, encolher e se reduzir, como ela afeta uma única pessoa e como uma pessoa trabalha com a sua própria catástrofe pessoal, você acaba tendo uma empatia muito grande por essa história, por esse protagonista, por conta dessas decisões que o diretor teve. Em um desses momentos do filme que a gente tá acompanhando a infância do Chuck, tem uma hora que o avô dele fala que ele não pode ser um dançarino, porque o Chuck tem toda essa ideia, ele é bom na dança, na escola dele, ele tem aptidão pra isso, mas o avô dele fala assim, você tem que ser um contador, porque os números não mentem. Se você for bom em matemática, você vai perceber que a chance de você se dar bem na vida com a arte, com a dança, é minúscula e você nem vale a pena você gastar tempo pensando nisso, entendeu? E o Chuck, ele dele, mas sem sofrer por isso. Ele hesita por algum momento de se entregar ali pra arte, mas logo é convencido de que
Ele tem que viver o mundo real, mas ele tem que fazer com que a vida real seja a melhor possível, mesmo que por um momento. Logo, quando ele é criança, ele já percebe que a vida não vai ser fácil, que não vai ser exatamente do jeito que ele queria, mas ele tem que fazer com que a vida dele seja a melhor possível dentro desse tempo que ele tem aqui na Terra. E que a existência dele, por si só, representa muita coisa. E aí que entra esse lado mais existencial do filme, porque é um filme que explora bem essa ideia de que uma pessoa contém um universo dentro de si, e ele fala sobre como a criação afeta o desenvolvimento da pessoa durante toda a sua vida, a forma como você se relaciona no colégio, absolutamente todas essas coisas corriqueiras que normalmente a gente não dá valor, todas essas coisas acabam tendo um significado muito grande para todo o restante da sua vida. E o principal, ele fala sobre como o futuro ele pode nos assombrar. E se tratando de pessoas aqui, tanto Stephen King como Mike Flanagan, que estão associados ao terror normalmente, eu acho que o grande fantasma daqui é o futuro, é você saber do quão finita é a sua existência, como vai ser o seu caminho até lá e como que você vai enxergar ele durante a sua passagem por aqui. Quando você está diante do seu juízo final, como é o caso do Chuck, você acaba vendo a sua vida de uma outra forma. O futuro acaba te assombrando e você vê com outros olhos o seu passado. É por isso que eu acredito que esse filme nos mostra que nós somos sim o centro do universo, do nosso universo particular, que existe um universo particular nosso durante a nossa passagem aqui na Terra. É por isso que eu achei esse filme excelente, por isso que eu convido você a dar uma chance pra esse filme, ele tá estreando aqui no Brasil agora. Fala aí nos comentários se você vai assistir, se você se interessou pelo filme, se você já gosta do Mike Flanagan, do Locke, do Tom Hiddleston, do Stephen King, que é um cara que tem muitos fãs também. Valeu, é nóis e viva a sua realidade da melhor forma. Falou!